Dia 7h59, deixa eu arrumar aqui essa tela. 176 dias lendo o livro de Eclesiastes do rei Salomão. Vai ficar assim, não consigo abaixar. Amor, bom dia. Agora consegui abaixar. João, bom dia. Baixou muito. Deixa eu levantar então. Tá difícil hoje. Pronto. Bom dia, Daisy. Bom dia. Você, eu e o rei Salomão aqui entre a gente, não é uma maravilha? Vamos tomar café juntos? Bom dia, querida. Então, 176 dias lendo o livro de Eclesiastes, estamos no capítulo 9, verso 7. E depois de Salomão falar da morte, da finitude da vida, do esgotamento dos afetos, algo inesperado acontece, ele fecha esse texto, nesse bloco, com um convite à vida, né? Ele nos autoriza, é como se ele se autorizasse a gente a viver o simples, o essencial. Vamos ao verso? Ele diz assim: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, porque Deus já se agrada das tuas obras. Gente, Deus já se agrada das suas obras, não precisa fazer mais nada. Tudo que você já fez está certo, você já agradou. Agora, desfruta. Desfruta aqui e agora. É o que ele está falando, né? A vida é para ser vivida agora, né? Então, é um verso muito maduro, eu achei, né? E sistemicamente, o que ele está falando, o que ele está falando? Não espera resolver tudo para viver, né? Tem muitas pessoas que ficam presas numa lógica inconsciente. Quando eu resolver isso, eu vivo. Quando eu curar aquilo, eu descanso. Quando tiver tudo em ordem, eu desfruto. Bom dia, Adri. Então, esse verso, ele acaba com essa espera, né? Ele não fala de excessos, ele fala do simples, do concreto, do possível. Comer pão, beber vinho, se alegrar no coração, porque Deus já se alegrou com você, né? A gente vê isso com frequência nas constelações, né? Pessoas estão honrando o sofrimento, né? Honram muito, permanecem fiéis às dores do sistema, numa fidelidade, se sentem culpadas se estiverem desfrutando de algo porque os antepassados não tiveram, né? Então, Salomão está interrompendo isso com muita firmeza, com muita clareza. Ele está dizendo: a vida não precisa de permissão futura para ser vivida agora, é para viver agora. Porque aí ele termina com a frase que eu achei maravilhosa: Deus já se agrada das tuas obras. Deus está feliz com você estar aqui, tá bom, não precisa fazer mais, né? Não é uma frase moral. Para mim foi assim, um descanso, né? É como se Salomão estivesse dizendo assim: você já fez o que você podia, você já atravessou o que você precisava, e agora vive o que está aí na tua frente. Vive o simples. Sai desse sacrifício contínuo que o sistema nos traz, né? Da reparação infinita, tenho que reparar dores. Sistemicamente, a pessoa carrega dores, assim, na grande maioria das vezes, não vou dizer 100%, mas grande maioria das vezes as dores são ancestrais e se sentem culpados de estarem bem. Um dos pactos que eu costumo fazer, por exemplo, quando alguém morreu cedo e a outra pessoa sobreviveu,
ela dizer assim, eu vou fazer algo de bom em sua homenagem, quer dizer, vou me permitir viver porque eu estou vivo, né? Em sua homenagem, que a vida foi curta, foi breve, mas a minha está sendo mais longa, então eu vou me permitir essa vida. Então, permitir pertencer à vida, não à dor da perda, né? Então, o que Salomão está nos falando aqui? Ele está nos convidando a viver aqui, agora e o simples. É isso que ele está falando. Come seu pão, bebe seu vinho. Deus já se agradou de você. Não precisa fazer mais nada. Só desfruta. Não é maravilhoso? Vamos ver o que disseram os filósofos, né? Muitos dos filósofos expressaram a vida simples como uma expressão de sabedoria, né? De novo a frase do rei Salomão, para quem entrou depois. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho. Fui buscar Lao Tse, Lao Zi, né? Ele escreveu Tao Te Ching. Lao Tse eu vou falar daqui a pouquinho. Primeiro eu vou falar do Lao Zi, chinês, 6 séculos antes de Cristo. Incrível como a humanidade continua igual. Incrível. Os ensinamentos de 6 séculos antes de Cristo funcionam para nós ainda hoje. Tao Te Ching é a obra dele. Ele ensina, quando você lê o Tao Te Ching, você percebe que não é que ele ensina a gente a buscar alegria. Ah, você tem que buscar alegria. O que ele ensina olha só, é não impedir que a alegria aconteça. Entendeu? Tem uma coisa alegre acontecendo. Ontem eu dei o exemplo, né? A pessoa está num funeral, alguém morreu, alguém querido morreu, ou foi visitar alguém que morreu, a família de alguém que morreu, e sai desse velório. Sai desse velório e de repente passa num parque cheio de crianças brincando, alegria, a vida acontecendo. Não, mas eu tenho que ficar triste, fulano de tal morreu, né? Então, é não impedir que a alegria aconteça. Se eu estou sentado ali no banco, estou vendo a vida acontecendo, depois de um velório, que alívio. É a vida que segue. Deixa a alegria acontecer. Isso que o Lao Tse está dizendo. Ele diz que o sofrimento surge quando a gente força a vida, quando a gente faz exigências excessivas. E aí a gente transforma o viver num esforço constante, né? É como se fosse trabalhoso viver. É difícil viver, é trabalhoso viver, né? Ele diz assim, que a gente tem que viver de acordo com Tao, T-A-O, Tao, que é o fluxo natural das coisas, né? Então, fluxo natural das coisas, assim, super simples. Hoje, por exemplo, estamos em janeiro, tá frio, mas é janeiro. No calendário diz que janeiro é verão, pelo menos aqui no hemisfério sul, é verão. Devia estar, sei lá, 28, 30 graus essa hora da manhã, mas está cheio de nuvens carregadas. É o que é? Eu vou buscar uma malha, vou buscar um casaco, até me sentir confortável. É o fluxo natural, é o que está pedindo. Não adianta eu sair de vestido de alcinha se lá fora está 15 graus, porque está escrito que é verão, né? Então, o que o Tao está nos ensinando? O que é viver o fluxo natural das coisas? É comer quando tem comida, beber quando tem vinho, né? Comer quando tem alimento, beber quando tem vinho. Alegrar o coração quando ele está disponível para alegria. Quer dizer, deixar o coração disponível para alegria, sem ter culpa, sem uma justificativa moral. Ah, não, eu tô comendo um chocolate porque eu mereço, porque eu fiz tal coisa boazinha
e daí eu mereço chocolate. Nada disso. Você sempre merece tudo que você quiser. É isso que o Salomão está falando. Tem chocolate? Você está com vontade? Come. Né? Mas não só come. Né? Desfruta do que você está comendo. Presta atenção naquilo que está acontecendo. Porque a gente come, a gente bebe, mas a gente não presta atenção. Né? De novo, aqui, eu tenho uma xícara. Né? Eu vou beber, estou com sede. Sinto isso que está acontecendo. E além disso, eu percebo que a xícara está morninha, que é uma xícara que eu gosto, do Charlie Brown. Percebo que eu tenho que eu seguro com 4 dedos, o quinto apoia, a outra mão também segura. Eu percebo que eu estou percebendo. Isso é estar presente no que a gente faz, no que acontece, né? Então, é harmonia com aquilo que nos é dado. Viver em harmonia com aquilo que nos é dado. Quando a gente não resiste ao presente, a vida já é suficiente. Bom dia, Simone linda. Bom dia, Renata, que entrou no meio da minha fala. A Adri eu já tinha falado, né? Não resistir ao momento presente. E aí a vida acontece, já é suficiente, né? E aí achei outro chinês, Confúcio. Esse viveu 500 anos antes de Cristo, mais pertinho, né? E a obra dele chama Analectos. E ele fala da alegria serena, que em chinês chama-se Li. Ele diz que a alegria serena nasce de uma vida em ordem, não de uma vida de excessos. Né? Para ele, a alegria verdadeira não é euforia, não é distração, não é fuga da realidade. A alegria é resultado de cumprir o que cabe a cada um, respeitar os ritmos da vida e aceitar a nossa condição humana com dignidade. 500 anos antes de Cristo. Será que a gente aprendeu alguma coisa com esses homens falando tudo isso? Confúcio diz que o sábio encontra alegria mesmo nas refeições simples. Eu, particularmente, como de tudo, tem comidas sofisticadas que eu adoro, tenho um prazer imenso em comer, mas sabe o que eu mais gosto de comer? Pão com manteiga. Gente, posso ter acabado de comer o que for. Chegar um pão fresquinho, crocante, aquele da padaria, e manteiga, para mim é uma delícia. Eu amo pão com manteiga. Qualquer coisa mais simples do que pão com manteiga, né? E acho que esse pão e vinho dialoga diretamente com Salomão, né? Então, ele não está falando de símbolos de luxo, pão e vinho, mas o Salomão está falando de uma vida diária, cotidiana, com inteireza, estando inteiro nela. Ele não está falando de novo, aproveita tudo antes que acaba, né? Ele está falando assim, eu entendo isso que ele está falando. Viva bem aquilo que é possível agora. Né? O que é possível agora é isso. Viva bem isso. Né? Então, Lao Tzu e Confúcio, por caminhos diferentes, confirmam um ponto, né? A alegria simples não é irresponsabilidade, é maturidade. Você se alegrar com as coisas simples é maturidade. É estar em paz com a nossa condição humana, né? Então, Salomão, depois de reconhecer a nossa finitude, ele finalmente nos autoriza o descanso do nosso coração. Seria assim, quando a vida é aceita como ela é, o pão e o vinho bastam, né? O pão basta e o vinho nos alegra. Por que não? Vamos lá para a visão literária. O que disseram os
escritores, né? Vou repetir a frase para quem entrou depois. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho. Isso é a frase de hoje do Salomão. E aí eu achei Montaigne, 1500, França, o livro dele, a obra chama-se Ensaios. Quando você lê Ensaios, a sensação que me deu é que eu estou lendo alguém que fez as pazes com a condição humana dele, né? Ele não idealiza a vida, ele só aceita aquilo que é. Então, ele escreve longamente, páginas e páginas sobre comer com prazer, caminhar sem ter pressa, desfrutar de uma conversa, aceitar o nosso corpo, a nossa idade, o limite, né? Tem coisas que eu fazia quando eu tinha 18 anos que de repente não é tão fácil fazer de novo, ou não tenho nem vontade de fazer, né? Então, aos 78. Então, sabedoria para Montaigne não é a gente estar acima da vida, é a gente habitar aquilo que é plenamente humano. Bom dia, Iná, bom dia, Vânia, bom dia, meninas. Estamos no verso do Rei Salomão maravilhoso. Então, ele fala aqui, Montaigne, né? Estou falando de Montaigne, escritor francês dos anos 500. Então, ele disse que a melhor coisa do mundo é saber se pertencer. Como é se pertencer? Eu, dono de mim. Eu, dona de mim. Eu sou a minha rainha, eu sou o meu rei, eu sou o meu patrão, eu sou o meu dono. E essa é a realidade. Quando a gente nasce, a gente recebe um corpo. E a nossa função é cuidar dele, antes de mais nada, né? Para que a gente possa ter uma vida longa. Então, tem tudo a ver com Salomão. Comer o pão, beber o vinho, não são distrações da espiritualidade, são expressões de uma vida reconciliada consigo mesmo, né? Ter prazer no simples. Então, de novo, Montaigne, ele fala assim, se você vive esperando uma vida ideal, você perde a vida real que está acontecendo aí agora, nesse momento, né? Gostei de ler Montaigne. E aí eu trago o maravilhoso Miguel de Cervantes, que todo mundo conhece, Dom Quixote, né? E ele, nesse livro, ele constrói um contraste precioso entre a ilusão e a realidade. Sancho Panza, né? Tem o Dom Quixote e o Sancho Panza, que é a realidade. Tem o Dom Quixote com a ilusão, com as fantasias, com o que ele acha que ele vai resolver, e tem o Sancho Panza, pé no chão, que aliás caminha ao lado dele, né? Então, Dom Quixote persegue ideais grandiosos, heróicos, inalcançáveis, né? Vai lutar com o dragão, né? O Sancho Panza, que caminha do lado dele ao contrário, tá ligado ao corpo, ele é gordinho, pelo menos no desenho. Ele sente fome, ele gosta de beber vinho, ele gosta de descansar, ele gosta de dar risada. E é ele que lembra o Dom Quixote de comer. É ele que valoriza a cama que eles conseguiram para dormir. Ele que aprecia a comida, mesmo que seja de um estaleiro simples, né? Ele encontra alegria naquilo que é possível, né? E o mais legal no final da obra do Dom Quixote, não sei, todo mundo fala dele lutando com os moinhos de vento, mas no final o Dom Quixote recupera a lucidez, né? Ele abandona os delírios heróicos e o que ele faz? Volta para a vida simples. E esse retorno não é uma derrota, né?
é uma reconciliação com a vida. Depois dos sonhos alucinantes, a vida real é um conforto, né? Então, eu acho que ele está dizendo assim, que viver só de ideais nos afasta da vida, né? E que quando a gente vive o simples, desfruta do simples, a gente ganha chão, a gente ganha consistência. É exatamente o que o Salomão está falando aqui nesse verso 7. Então, Montaigne, Cervantes, cada um à sua maneira, confirma a mesma sabedoria de Salomão. A vida não precisa ser grandiosa para ser boa. O simples não é pobre. O simples é habitável, é possível. Então, e a alegria cotidiana é sinal de maturidade, não de alienação. Claro que não é alegria alienada, mas tem uma alegria verdadeira, real, que brota do nada, né? Então, de novo, depois de falar da morte, da transitoriedade, né, e da perda e das perdas, ele nos devolve o pão e o vinho agora, né? Então, de novo, resumindo, a vida não espera grandes feitos para acontecer, a vida vai acontecendo. A vida acontece enquanto o pão é partido, enquanto o vinho é compartilhado. Eu lembrei de um filme que eu vi quando eu era criança, acho que eu era adolescente. O título tem a ver, a história é um pouco religiosa, por isso que eu não trouxe esse filme para nós hoje, mas eu vou mencionar. Obrigado pelos coraçõezinhos. Michel entrou, bom dia, Michel. Chamava-se, não sei se alguém é da minha época, da minha idade, mas chamava-se, era um filme espanhol, Marcelino Panevino. Marcelino Pão e Vinho. Eu acho que eu devia ter uns 10, 12 anos quando eu vi esse filme. Foi muito impactante na minha vida. Mas eu não vou contar esse filme. Eu achei um outro muito mais legal, que eu acho que teve mais a ver com Salomão. Porque esse, apesar do título ser Marcelino Pão e Vinho, é um cunho muito religioso. E não é isso que o Salomão está nos ensinando aqui hoje. Não está nos falando com um encontro com o divino, apesar de dizer que o divino fica muito alegre quando a gente desfruta da vida, né? Mas é um filme que eu amo e eu destrinchei ele todinho porque ele é cheio de símbolos e tem tudo a ver com Salomão, que chama-se o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Quem não viu, veja, o filme é uma delícia. Então, conta a história de Amélie, uma jovem que vive em Paris, em Montmartre, que é um bairro lá de Paris, e ela tem uma vida simples, normal. Ela trabalha num café, ela mora sozinha, e ela observa as pessoas em volta do café, no caminho dela para o trabalho. Ela observa as pessoas. Desde pequena, ela aprendeu a ter esse mundo interior. Então, ela inventa jogos para brincar, ela cria pequenas fantasias. É uma delícia o filme. E ela presta atenção nos detalhes que ninguém vê. Foi quando eu descrevi a xícara, o jeito que eu seguro a xícara. Eu uso as duas mãos. Podia usar uma, mas eu uso as duas. É um detalhe. Ninguém percebeu. Eu percebi. E a Amélie, no filme, percebe esses pequenos detalhes. Um dia ela está no apartamento dela, arrumando o apartamento dela, e ela encontra uma caixa escondida num canto, uma caixa claramente da infância de alguém. Alguém que morou no apartamento antes dela, há décadas atrás, né? Então, ela decide ver quem é o dono da caixa, encontra o dono da caixa e devolve essa caixa ao dono, né? E o homem, é um homem, ele fica super emocionado de encontrar aquela caixa da infância dele. Tem coisinhas dele que ele guardou lá. E aí ela se dá conta
como um pequeno gesto de devolver a caixa para o verdadeiro dono, devolveu alegria de vida para alguém, né? O homem ficou muito, muito feliz. É isso. Aí, Daisy. Então, caminha comigo no filme, né? Então, ela decide espalhar alegria, mas de uma forma quase que invisível, né? Ela percebeu que um gesto simples pode tocar profundamente alguém. Ela não vira heroína, ela continua tímida, discreta, quase invisível, ninguém vê, mas ela passa a agir no mundo com uma delicadeza intencional, ela tem intenção. Então eu separei, para quem vai receber o texto depois, eu separei em momentos o filme, né? Então, quando ela ajuda um cego a ver a cidade, né? É uma cena muito bonita, tem um cego querendo atravessar a rua e ela resolve ajudar um cego a atravessar a rua. E ela segura pelo braço, mas em vez de só conduzir ele atravessando a rua, ela começa a narrar o que ela está vendo, né? Ela descreve as vitrines das lojas, o cheiro que vem da padaria, os sons da rua. Olha, tem uma criança, tem uma buzina, os sons os movimentos das pessoas, a pressa das pessoas, o riso. Ela descreve a vida acontecendo. Então, ela transforma um pequeno trajeto de atravessar a rua numa experiência sensorial e poética, claro. Então, alguns minutos, aquele homem que estava atravessando a rua, ele participou da vida da cidade. Seria o pão e o vinho do Salomão em forma de palavras. Outra coisa que ela faz é provocar encontros. Ela observa as pessoas como se ela estivesse lendo um livro, né? Ela percebe as pessoas numa solidão, ela percebe que existem desejos que não são ditos, pessoas que passam umas pelas outras sem se ver. Então, ela percebe que a vida precisa de pequenos empurrões, tá? Então, ela dá um jeito de rearranjar encontros, ela cria coincidências, ela aproxima pessoas que ela acha que tem a ver algo, que eles têm algo em comum, né? Nada é forçado, nada é declarado. Ela só tira da frente os obstáculos para que a vida faça o resto, né? Então, ela tem um olhar atento para aquilo que poderia acontecer, mas que não acontece sozinho. Ela tem um olhar atento para aquilo que poderia acontecer, mas não acontece sozinho. Precisa de um pequeno empurrão. Por exemplo, tem um rapaz que ela gosta, né? Mas o rapaz, ele tá o tempo inteiro colecionando figurinhas, fotos, fazendo uma coleção, né? Ele está sempre perto dela, né? Mas ao mesmo tempo que ele está perto, ele não está alcançável, né? Então, os encontros entre os dois quase acontecem, mas na hora H sempre falha. Não acontece o encontro. Então, o que ela faz? Ela não força o encontro, né? Ela começa a mandar recados anônimos para ele, bilhetinhos, né? E faz ele sair do lugar que ele está, nos caminhos improváveis da cidade. Vai buscar não sei o que, não sei aonde, né? Ela faz com que ele se mova, faz com que ele procura, faz com que ele saia da inércia daquela coleção, né, de figurinhas. Então, ela não se entrega. O que ela faz? Ela cria um movimento. Deixa ele sair de lá para ele perceber o mundo que está acontecendo. Então, não é um encontro imposto, ele é um encontro preparado, ela está preparando, né? E o mesmo acontece com as outras pessoas ao redor. Ela aproxima quem está sozinho, cria situações para que alguém seja visto finalmente. E aí a vida faz o que precisa fazer, né? Ela entende algo que é essencial, que os encontros verdadeiros não dá para forçar, mas às vezes precisa de um
pequeno empurrão, de uma forma gentil, né? E também ela também tem um momento do filme que eu amei, não sei se vocês vão lembrar, quem viu o filme, que tem uma parte ética dela, nos gestos dela, né? Tem uma violência ali o dono de uma mercearia que ele humilha, ela vê ele humilhando o funcionário, trata o funcionário como um incapaz, né? Diminuindo o funcionário, né? Você é um incapaz. Então, o que ela faz? Ela não confronta o homem diretamente, porque a gente faria o quê? A gente ia lá, como você grita assim? Não faz assim com a pessoa, confrontar diretamente. Ela não faz um escândalo, ela faz algo maravilhoso e super sutil. Ela entra no apartamento do dono da padaria, né? O que ela faz? Ela troca todos os objetos de lugar. Então, os talheres que estavam numa gaveta vão parar no banheiro. Ela troca tudo de lugar, né? Nos mínimos detalhes. Ela cria uma confusão no apartamento dele sem causar nenhum dano. O que ela faz com isso? Ela faz que ele experimente por alguns instantes a sensação de perder o controle, né? Eu sei que os talheres estão na gaveta, eu vou na gaveta buscar os talheres, em vez dos talheres estão lá minhas escovas de dentes. Vou pegar um casaco, em vez de eu achar o casaco dentro do armário, eu encontro panelas. Não é vingança, é deslocamento, é sair do comum, é sair do automático, é se dar conta. Então ela devolve àquele homem uma experiência muito forte, que ele não está no comando, dele se sentir pequeno, como ele faz o outro sentir, né? E que tem coisas que afetam ele. Ele não está acima de tudo e de todos, né? E aí o funcionário, claro, ganha dignidade, ganha reconhecimento, ganha espaço para poder crescer e florescer, né? É uma justiça sem humilhação pública, sem moralismo, sem violência, mas é muito divertido, né? Muito, muito, muito divertido. Então ela não muda as grandes estruturas, ela corrige micro desvios da vida cotidiana. Vai lá dar um pequeno ajustezinho, uma pequena azeitadinha, tira da frente uma pequena pedra que está impedindo da vida fluir, né? Ela acredita, né, que pequenas injustiças, quando elas são repetidas, elas endurecem o mundo, endurecem as pessoas. E que pequenos gestos podem suavizar o mundo. Achei isso profundamente coerente com o verso 7. Não esperar grandes reformas para viver aquilo que está ao alcance hoje. Aquilo que está ao nosso alcance hoje. Criar pequenas felicidades anônimas. O mais bonito que eu percebo ali do filme de Amélie é que ela não assina os gestos dela, ela não busca reconhecimento, ela cria uma alegria em volta dela sem dono, né? Primeiro, ela devolve um objeto que foi perdido, alguém, né? Aquele objeto é uma lembrança que foi recuperada, um sorriso inesperado, um instante que fez sentido quando atravessou o cego. São pequenas felicidades, mas são felicidades reais. E quando a gente soma todas essas pequenas felicidades, a vida vira um encanto, né? Um encanto, o filme é um encanto, né? Porque a Amélie, ela habita o mundo com presença, né? E aí vem a frase do Salomão para quem entrou depois. Oi, Flávia. Oi, Iracema. Oi, Márcio. Estou falando do filme Amélie Poulain. E agora vou ler o verso do rei Salomão, repetir ele aqui. Ele diz: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho. A Amélie faz exatamente isso. Ela tem o prazer de tomar o café, tem um crème brûlée que ela quebra a casquinha do crème brûlée com a colher.
Ela está presente naquele instante, né? Então, o filme não fala de felicidade ideal, ele fala de alegrias possíveis, né, Máximo? Alegrias possíveis. Eu acho que tanto o filme como Salomão estão nos mandando a mensagem que eu recebo é assim: a vida não precisa ser grandiosa para ser boa, né? Ela precisa só ser vivida. Então, a imagem final do filme é a Amélie sentada no café, observando o movimento da vida em volta dela, saboreando o crème brûlée e se permitindo amar. Não é euforia, é presença, né? É o pão partido com alegria, é o vinho bebido com bom coração. A alegria não está nas grandes conquistas, mas na coragem de saborear aquilo que está acontecendo agora. Por exemplo, estamos ouvindo a descrição de um filme maravilhoso, né? Para mim deu um prazer imenso rever e dividir ele assim em partes para a gente poder saborear. Quem não viu, pelo menos ficar com vontade. Então, as nossas perguntas para hoje: que pequenos prazeres eu tenho vivido sem realmente saborear? Eu me perguntei, qual o pequeno prazer, coisas pequenas que eu vivo todos os dias? Eu uso aqui a xícara, estou com sede, minha boca está seca, me dou conta que minha boca está seca, e daí eu bebo chá. Muito bom, muito bom. Será que eu me dou conta disso? Todos os dias quando eu bebo chá? Então é o pão, é o café, é uma conversa com um amigo, é o caminho, é o agora, nós aqui, né? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz. A segunda pergunta que eu me fiz é: será que eu estou esperando grandes acontecimentos para me permitir sentir alegria? Será que a alegria não está no simples, aquilo que está disponível? É o que o Salomão está falando. E é para a gente observar, né? E aí, baseada no filme, que gesto pequeno, invisível, eu posso fazer hoje para trazer mais vida para mim, para você ou para alguém? Que gesto eu poderia fazer? Pensando nisso. Então, antes da gente ir para a meditação final, essa live vai ficar gravada. Você pode assistir ela aqui no meu Instagram a hora que você quiser, mais tarde. Tem muita gente que assiste no caminho para o trabalho, mais tarde um pouquinho, só ouve, né? E você pode receber a transcrição também, fazendo parte da comunidade do Rei Salomão. Ou para fazer parte, se você ainda não faz parte, você clica aqui no link, tá lá a comunidade do Rei Salomão. É só clicar, você já entra na comunidade, tá? Super, super bem aceito. E lembrando de compartilhar o texto, a live com seus amigos, com seus pais, tios, avós, primos, irmãos, amigos no trabalho. Leva o conhecimento do Rei Salomão e de tantos filósofos, escritores, filmes para mais pessoas, para que elas também possam usufruir desse pão e vinho diário, né? É isso. Vamos para a meditação, né? Eu fiz ela inspirada no filme da Amélie. Então, soltamos o ar. Inspira. Solta pela boca devagarzinho. Mais uma vez, inspira. Segura um pouquinho e solta pela boca devagarzinho.
Imagina uma cena simples do seu dia a dia. Uma cena simples. Pode ser a cena do café da manhã de hoje, a sua mesa do seu café da manhã, tem uma xícara, talvez tenha um pedaço de pão. Uma coisa que você faz todos os dias. Percebe as cores. Tem uma toalha na mesa, tem pratos, a xícara tem cor, percebe os sons. Eu aqui estou conversando com vocês, estou ouvindo o som da chuva. Percebe a textura da xícara ou do pão que você está tocando. Faz como a Amélie. Olha o detalhe, né? Aquilo que normalmente a gente não presta atenção. Pega o pão, como ele está? Ele é crocante? Está mais para o marrom ou está mais para o branco? É inteiro? É metade? É um pedaço? Observa o detalhe. Respira. E diz, se você puder dizer em voz alta, tudo bem? Se não, diz para você no seu coração. Diz assim: eu posso estar aqui. Respira. Eu posso estar aqui. E eu posso saborear esse momento. Eu posso saborear esse momento. E esse momento não é sobre felicidade perfeita, é sobre presença. É você presente. A vida não está esperando algo grandioso da gente. A vida simplesmente acontece. E a gente pode participar dela. Olha que maravilhoso. Como é que a gente participa? Vivendo. Vamos ficar alguns instantinhos nesse lugar simples, vivo, possível. Hoje estamos há 176 dias lendo o livro de Eclesiastes do rei Salomão. E ele hoje nos convidou para uma coisa muito simples, né? Que é viver com alegria o que está nas nossas mãos, o que é possível agora. Então, o que é possível agora, eu vivo com alegria, né? Amanhã a gente segue para o verso 8, onde Salomão vai falar do cuidado, da dignidade com o corpo na vida. É bem bonito o verso de amanhã. Então, para quem entrou agora, Gala, Galadazadem, enfim, deixa eu ver. Gente, eu vou botar o óculos. Sabe o que acontece? Fica um escrito em cima do outro. Não é só que eu sou cega. Flávia, olha só, tá falando Flávia, Iracema, Márcio. Pessoal que entrou no meio da meditação, a meditação vai ficar gravada. Você pode ouvi-la depois e seguir com ela, porque é um prazer, foi uma meditação bem suave, gostosa e com presença, né? Que é o que Salomão está nos dizendo. Pão e vinho com presença, desfrutando. Seguimos amanhã com alma e com sentido. Beijo carinhoso. Até amanhã.